Isaías 43:19. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus tem a resposta que vai te levar à vitória. Você já percebeu que existem momentos da vida em que tudo parece silenciosamente perdido? Dias em que você olha para os lados e sente que nenhuma porta abriu, nenhuma resposta chegou e o céu parece distante demais? Pois é exatamente nesse tipo de cenário que Deus escolhe falar mais alto. Há uma pergunta ecoando dentro de você agora, e você sabe disso. Será que ainda existe um caminho para mim? E antes mesmo de você terminar essa pergunta, algo começa a mudar no ambiente espiritual ao seu redor. Não é imaginação, é movimento, é resposta, é promessa. Isaías 43:19 declara: Eis que faço uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Abrirei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. E é aqui que a revelação começa. Imagine o deserto. A areia quente, o céu pesado, o vento seco batendo no rosto. Tudo ao redor parece repetitivo, sem direção, sem sombra, sem vida. Esse deserto representa exatamente a fase que você está enfrentando. Os dias cansativos, as orações sem resposta, os sonhos que você guardou porque a esperança ficou pequena demais, as expectativas frustradas, as noites em que você tentou ser forte, mas não conseguiu mais segurar. Mas mesmo assim, Deus olha para você hoje e diz: Eu estou fazendo uma coisa nova, agora mesmo. Ele não disse amanhã, ele não disse daqui a meses, ele disse agora. E quando Deus diz agora, o mundo espiritual inteiro se alinha para que o impossível se torne possível. O deserto que parecia interminável começa a tremer. A areia que parecia seca começa a receber gotas de vida. E aquilo que estava parado ganha movimento. Porque quando Deus decide abrir um caminho, nada fecha. E quando Ele decide derramar água, nada seca. O deserto se torna estrada. O impossível se torna ponte. A dor se torna testemunho. A espera se torna vitória. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você exatamente para este momento porque Ele sabe o peso que você está carregando. Ele sabe daquilo que você não conta para ninguém. Ele conhece cada lágrima silenciosa. E é por isso que esta palavra não é apenas uma mensagem, é um resgate da sua esperança, da sua força, do seu propósito. Você sente essa pequena paz que começa a tocar o seu peito? Esse vento leve que parece soprar dentro da sua alma? É Deus dizendo: não é o fim, eu tenho uma resposta, eu tenho um caminho, eu tenho um plano melhor que o teu. E enquanto você ouve essa palavra, algo começa a alinhar dentro de você. O medo dá espaço para a confiança, a dúvida dá lugar à fé, a tristeza começa a perder força. Porque quando Deus fala, tudo dentro de nós encontra direção novamente. E essa é apenas a primeira parte daquilo que Ele quer revelar hoje. Fique comigo até o final. Há uma resposta preparada especificamente para você, e ela não chegou por acaso. Há momentos na vida em que a alma fica tão cansada que até as promessas parecem distantes demais. Você já esteve nesse lugar? Naquele ponto em que o coração não sabe se insiste, se espera ou se simplesmente desiste? E mesmo tentando ser forte, por dentro parece que você está caminhando sozinho entre ruínas que um dia foram sonhos. Mas existe algo que Deus faz de forma tão perfeita, tão silenciosa e tão precisa, que a mente humana não consegue explicar. Ele começa a agir exatamente quando você acha que não há mais saída. É como se Ele esperasse o momento em que todas as suas forças naturais acabassem, para então revelar as forças sobrenaturais que só Ele pode liberar. É por isso que Isaías 43:19 não fala sobre reparar o antigo caminho. Fala sobre criar um novo. Deus não está remendando o que foi quebrado. Ele está preparando algo que você ainda não viu.
Talvez você tenha orado por portas, mas Deus estava preparando uma estrada. Talvez você tenha pedido uma resposta, mas Ele estava desenhando um futuro. Talvez você tenha pedido que algo voltasse a como era antes, mas Ele não quer te levar de volta, Ele quer te levar além. Deus não te cria para voltar ao passado, Ele te cria para ultrapassar o impossível. E é exatamente isso que Ele faz quando tudo parece perdido. Ele te mostra que nunca foi sobre o que você consegue. Sempre foi sobre quem Ele é. E quando Deus decide abrir um caminho no deserto, Ele não consulta o cenário, as circunstâncias, as pessoas ou o tempo. Ele simplesmente fala e o impossível responde. Ele simplesmente ordena e o deserto se dobra. Ele simplesmente sopra e o vento começa a mudar de direção. Imagine isso. Uma estrada surgindo onde antes havia apenas areia quente, uma fonte jorrando onde antes não existia vida, uma resposta surgindo onde antes só existia silêncio. Essa é a forma de Deus trabalhar. Ele cria caminhos que ninguém pode impedir, soluções que ninguém pode explicar e vitórias que ninguém pode apagar. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque Deus viu o ponto exato da sua dor, aquele ponto profundo, escondido, que ninguém conhece, mas que Ele vê com clareza. Aquele pedido silencioso que você fez sem palavras, aquela angústia que você carregou sorrindo por fora, mas chorando por dentro, aquele medo de falhar de novo, ou de nunca conseguir sair dessa fase. Deus ouviu, e hoje Ele te diz: eu estou abrindo um caminho para você, mesmo que você não veja agora. Ele já começou. E sabe por que você ainda não percebeu? Porque o caminho de Deus começa dentro de você antes de aparecer diante de você. Primeiro, Ele acalma a tempestade interna. Depois, Ele muda o cenário externo. Primeiro, Ele cura o coração. Depois, Ele transforma a jornada. É por isso que, enquanto você ouve esta palavra, algo dentro de você vai se reorganizando. O medo começa a perder espaço. A esperança respira de novo. A alma levanta a cabeça. E você começa a perceber que não está sozinho neste deserto. Deus está aqui. E Ele está conduzindo você para um lugar que não existia antes. Um lugar de vitória, de resposta, de milagre, de recomeço. E isso é só o começo do que Ele quer revelar hoje. Há algo poderoso que pouca gente percebe quando lê Isaías 43:19. Deus não disse: eu vou fazer uma coisa nova. Ele disse: eu estou fazendo. É presente, é agora. É movimento que já começou nos bastidores do invisível, ainda que o visível pareça parado. Só que existe um detalhe. Quando Deus começa a agir, o cenário normalmente não muda primeiro. Quem muda primeiro é você. E talvez você esteja exatamente nessa fase. Uma fase em que por fora está tudo igual, mas por dentro algo começou a despertar. Você não sabe explicar, mas sente um empurrão suave da fé. Sente um alinhamento estranho, uma força silenciosa querendo te levantar. Sente um vento leve que toca o peito e diz: continua, eu estou aqui. Isso não é emoção, não é coincidência, não é autoajuda. É Deus te reerguendo por dentro, para depois te conduzir por fora, porque toda vitória começa invisível. Todo milagre nasce em silêncio. Toda resposta é construída antes no espírito e depois na realidade. Assim como uma semente se rompe na terra antes de romper a superfície, a tua virada está crescendo onde ninguém vê. E esse é o ponto mais difícil do processo. É o intervalo entre a promessa e a manifestação. É o período em que Deus já está fazendo, mas você ainda não consegue enxergar. E nesse intervalo, o inimigo tenta te convencer de que nada está acontecendo. Tenta colocar dúvida, cansaço, desânimo. Tenta fazer você acreditar que chegou tarde demais, que perdeu tempo demais, que desperdiçou oportunidades demais.
Mas Deus te trouxe hoje aqui para quebrar essa mentira. Ele está fazendo algo novo. Não depende da tua força, nem da tua lógica, nem da tua condição. Depende exclusivamente da palavra dele. E quando ele fala, nada, absolutamente nada, pode impedir. Sabe aquela área da sua vida que você acha que não tem mais solução? Aquela que você já aceitou como perdida? Aquela que você até evita pensar, porque dói demais lembrar, pois é justamente ali, nesse ponto que parece irreversível, que Deus escolhe iniciar uma obra que ninguém poderá explicar. O deserto que te cercava está começando a rachar. Água está correndo por fissuras invisíveis. Você ainda não vê rios, mas já existe umidade na terra. E isso significa que o milagre já começou. E olha o que Deus diz. Vocês não percebem? Ou seja, eu sei que ainda não apareceu do lado de fora, mas se você prestar atenção, vai perceber que algo dentro de você já começou a mudar. E mudou mesmo, mudou no teu olhar, mudou no teu coração, mudou no jeito que você está sendo puxado para mais perto dele, mudou na forma como ele está te preparando para aquilo que pediu. Porque Deus nunca te dá uma vitória para você sobreviver. Ele dá uma vitória para você avançar, para você florescer, para você carregar testemunho e propósito. E enquanto essa palavra entra no seu espírito, você sente que algo está sendo alinhado. É como se o céu estivesse reorganizando caminhos, pessoas, oportunidades, movimentos, tudo para te conduzir ao lugar onde a vitória vai se tornar realidade. E isso é só o início da revelação que está chegando. A parte mais profunda, aquela que explica o porquê e o para quê, ainda vai ser dita. Fique comigo até o final. A resposta de Deus está mais perto do que você imagina. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus faz algo que parece contraditório. Antes de abrir o caminho diante de você, ele fecha alguns caminhos que estavam ao redor. E talvez isso explique muita coisa que você viveu nos últimos meses. Portas que se fecharam sem explicação. Pessoas que se afastaram de repente. Projetos que pareciam promissores, mas simplesmente não avançaram. Você tentou, insistiu, se dedicou, mas tudo travou. E por muito tempo você achou que isso era perda, rejeição ou punição. Mas Deus te trouxe aqui para revelar. Não era fim, era proteção. Porque se algumas portas tivessem permanecido abertas, você teria entrado em caminhos que te desviariam do propósito. E se certas pessoas tivessem permanecido na sua vida, elas teriam te prendido em ciclos que não pertencem ao seu futuro. O que você chamou de perda, Deus estava chamando de livramento. O que você chamou de atraso, Deus estava chamando de preparação. O que você chamou de silêncio, Deus estava chamando de reposicionamento. E é justamente nesses momentos que Isaías 43:19 fica mais profundo. Abrirei um caminho no deserto. Não é no jardim, não é no campo fértil, não é no ambiente ideal, é no deserto. No lugar onde você menos acreditaria que algo poderia nascer. Porque Deus é especialista em transformar o que está seco em testemunho vivo. E Ele faz isso para que ninguém possa roubar a glória do milagre. Para que ninguém diga, foi sorte. Para que ninguém diga, foi coincidência. Para que ninguém diga, foi habilidade. Ele faz no deserto para que a única explicação possível seja, foi Deus. E talvez você esteja agora em uma estação onde tudo parece sem cor, onde você acorda e tenta encontrar sentido, mas tudo parece repetitivo, onde falta ânimo, falta direção, falta força, onde as orações parecem bater no teto, onde o futuro parece nebuloso, onde a alma está cansada, exausta, quase sem brilho. Mas existe uma verdade que você precisa ouvir hoje com o coração aberto.
Deus não começa algo grande em lugares confortáveis. Ele começa em desertos, ele começa em dores, ele começa em fases de vazio, porque o deserto prepara a visão, a dor prepara a sensibilidade, a quebra prepara a maturidade, o silêncio prepara a escuta. E é nesse deserto que Deus está dizendo: eu estou te conduzindo para um caminho que você não imaginou. Eu estou abrindo uma rota que não existia nos teus mapas. Eu estou criando uma saída que os teus olhos não enxergavam. Esse é o momento da virada. Aquele momento espiritual em que, mesmo sem ver nada, você começa a sentir. É como se o chão duro começasse a vibrar. Como se o vento seco começasse a mudar de direção. Como se uma luz distante estivesse surgindo no horizonte. É Deus preparando a estrada, é Deus movendo as peças, é Deus alinhando detalhes que você nem imagina, é Deus antecipando aquilo que você pediu e, ao mesmo tempo, revelando aquilo que você não sabia que precisava. E ainda não é a parte mais profunda da mensagem. O que está vindo a seguir vai destravar algo dentro de você. Há algo extremamente poderoso em Isaías 43, que muitas pessoas ignoram. Antes de Deus dizer, estou fazendo uma coisa nova, ele diz: não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Isso muda tudo, porque Deus não pode te levar ao novo enquanto você ainda está emocionalmente preso ao antigo. E muitas vezes não é o passado que te prende, é o significado que você deu a ele. O que te feriu, você chamou de derrota. A porta que fechou, você chamou de rejeição. O erro que cometeu, você chamou de incapacidade. A pessoa que te deixou, você chamou de insuficiência. O tempo perdido, você chamou de fracasso. Mas Deus não chamou nada disso pelos nomes que você deu. Ele chama tudo isso de preparação, de maturação, de alinhamento, de processo, porque ele sabia que se te entregasse a vitória quando você ainda estava ferido, você não suportaria a bênção. Sabia que se te entregasse o futuro enquanto você ainda estava preso ao passado, você não caminharia. Sabia que se abrisse um caminho enquanto o teu coração ainda carregava marcas antigas, você transformaria o novo em continuação do velho. Por isso ele precisou te passar pelo deserto, não para te punir, mas para te purificar, para te fortalecer, para te ensinar a caminhar sem depender de aplausos, validação ou companhia, para te ensinar que a tua força não está nas circunstâncias, está nele. E hoje, enquanto você ouve essa palavra, o Espírito de Deus te mostra algo. Existem memórias, feridas e culpas que você ainda carrega e que estão ocupando o espaço onde Ele quer colocar o novo. É como tentar encher um vaso que ainda está cheio de poeira. Deus não joga água limpa sobre água turva. Ele limpa primeiro, Ele renova primeiro, Ele restaura primeiro. E talvez você esteja sentindo isso agora. Um pequeno alívio na alma, uma suavidade inesperada no peito, como se alguém estivesse passando a mão sobre as feridas internas e dizendo: deixa isso ir, não leva mais esse peso. O que passou, eu já cuidei. Agora é tempo do novo. E quando Deus diz novo, Ele não fala de algo parecido. Ele fala de algo que nunca existiu antes. Ele fala de um caminho que você nunca percorreu. Ele fala de uma resposta que você nunca recebeu. Ele fala de uma vitória que você nunca viveu. Por isso, Ele está te preparando de dentro para fora. Porque os novos rios não correm em terra amarga. Eles correm em terra restaurada. E é isso que Ele está fazendo, restaurando a terra do seu coração para que os rios comecem a fluir. É por isso que as coisas estão mudando no teu interior. A paz está entrando. A fé está voltando, a esperança está florescendo e o espiritual está te dizendo: o novo de Deus não está vindo, o novo de Deus já começou. A partir daqui, a revelação fica ainda mais profunda.
A virada espiritual acontece nos próximos tópicos. Há algo que Deus faz no deserto que ninguém entende no início. Ele trabalha primeiro no que você não vê, para depois transformar o que todos verão. É por isso que, antes de mudar o cenário, ele muda o interior. Antes de abrir um caminho, ele fortalece os pés. Antes de derramar rios, ele cura a sede da alma. Antes de trazer a vitória, ele prepara o coração para recebê-la. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. A fase em que por fora tudo parece igual, mas por dentro algo começou a despertar. Uma coragem que você não tinha ontem. Uma calma que não existia há semanas. Um brilho que estava escondido, mas está voltando aos poucos. Isso não é emoção. É Deus te alinhando ao futuro que Ele já desenhou. Porque quando Ele diz, estou fazendo uma coisa nova, Ele não está apenas anunciando. Ele está ativando. Ativando caminhos, ativando promessas, ativando respostas, ativando oportunidades que você nunca imaginou. E existe um segredo espiritual aqui. Nem todo deserto significa morte. Às vezes, o deserto é exatamente o lugar onde Deus constrói a tua identidade, porque é ali que você descobre quem você é, e principalmente quem Deus é para você. No deserto, Ele te ensina a caminhar pela fé, e não pela vista. Ele te ensina a depender dEle, não das circunstâncias. Ele te ensina a confiar no invisível, mesmo quando o visível te contradiz. Ele te ensina que a vitória não começa quando tudo melhora, mas quando você decide continuar, mesmo sem sinais. E olha o que Deus diz nesse verso: ela já está surgindo. Isso significa que a vitória não nasce pronta. Ela começa como um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. É como quando o sol ainda não apareceu, mas o céu já começou a clarear. Você ainda não vê o milagre, mas já sente o ambiente mudando. É assim que Deus trabalha. Ele te faz sentir o que está chegando, antes de te mostrar o que está chegando. Ele coloca uma paz que você não explica. Ele devolve força que você não tinha. Ele reacende sonhos que você tentou enterrar. Ele levanta a sua cabeça quando você achava que não tinha mais força para olhar adiante. Porque a vitória que Ele está preparando não é pequena, não é superficial, não é momentânea. É uma vitória que transforma a trajetória, que muda a estação, que te tira do deserto e te coloca em uma rota que ninguém esperava, nem você. E talvez você olhe para a sua vida hoje e diga, mas eu não vejo nada mudando. Mas Deus responde, você não precisa ver, eu preciso, e eu já vi. Você não precisa entender o plano, você só precisa confiar no Autor. A estrada que parecia impossível já começou a se abrir. Os rios que pareciam distantes já começaram a fluir. A resposta que você esperava já está sendo preparada. E nos próximos tópicos, Deus vai revelar o porquê de tudo o que você viveu. A parte mais profunda da palavra começa agora. Existe algo que você precisa entender com toda a clareza espiritual. Deus nunca permite um deserto sem propósito. Nunca. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera, cada porta fechada, tudo estava alinhado com algo maior do que você imaginava. E talvez agora, com esta palavra entrando fundo no teu espírito, você esteja começando a perceber que nada do que você viveu foi aleatório. A dor que você carregou em silêncio, as noites em que você orou pedindo força, as fases em que você achou que Deus tinha esquecido, as pessoas que saíram da sua vida sem explicação, as oportunidades que escaparam das suas mãos, tudo isso fazia parte de um processo que você não conseguia ver, mas Deus sempre viu. Porque antes de te confiar a vitória, Deus te prepara para sustentá-la. Ele não te entrega uma bênção que te destrua. Ele te entrega uma bênção que te edifique. E para isso, Ele precisou te moldar.
Precisou fortalecer áreas internas que ainda estavam frágeis. Precisou te ensinar a confiar nele quando ninguém mais parecia acreditar em você. E observe algo profundamente espiritual aqui. O deserto não te matou, porque o propósito te sustentou. A luta não te derrubou, porque a promessa te segurou. A dor não te consumiu, porque Deus colocou limites naquilo que te atingia. Você não percebeu, mas Deus estava te defendendo o tempo todo. Ele fechou portas para te proteger. Ele afastou pessoas para te preservar. Ele segurou respostas para te amadurecer. Porque ele sabia que se você recebesse o que pediu antes de estar preparado, você não teria estrutura emocional para carregar. É por isso que muitas vezes você sentiu que estava atrasado. Mas você não estava atrasado. Você estava sendo forjado, forjado na fé, forjado na resistência, forjado na perseverança, forjado na maturidade, forjado no secreto. E agora, Deus te diz algo que muda tudo. Agora você está pronto para o que eu sempre planejei. E sente isso? Essa paz que desce como um vento suave? Essa sensação de que algo finalmente está encaixando dentro de você? Esse entendimento novo que te faz olhar para trás e perceber que tudo tinha sentido? Isso é Deus abrindo os teus olhos espirituais para ver que nenhuma dor foi desperdiçada. E é nesse momento, quando você entende o processo, que você se torna capaz de viver a promessa. Porque não basta Deus abrir o caminho. Era preciso que você estivesse fortalecido para caminhar por ele. A vitória que Deus está trazendo não é pequena. Ela não é igual às outras que você viveu. Ela é uma vitória que explica o processo, que honra o deserto, que ilumina o que antes parecia incompreensível, que conecta todas as peças da sua história. E quando você entrar nesse novo caminho, você vai perceber que aquilo que parecia te quebrar, na verdade estava te preparando. Agora vem a parte mais intensa e transformadora, a revelação onde Deus fala do futuro, do que está chegando e de como Ele vai conduzir você a essa vitória. Agora que Deus te mostrou que o deserto não foi punição, mas preparação, Ele começa a revelar o futuro, aquilo que Ele está prestes a manifestar na sua vida. E a primeira coisa que Ele te diz é: eu estou abrindo um caminho. Mas não é um caminho qualquer, não é um atalho, não é um desvio, não é uma rota improvisada. É um caminho escrito por Ele antes mesmo de você nascer. É um caminho alinhado com o propósito que Ele colocou dentro de você desde o início. E aqui está o ponto mais lindo dessa revelação. Não importa quão destruído o cenário esteja, Deus não precisa de condições favoráveis para te honrar. Ele cria possibilidades onde não existem. Ele faz brotar vida onde só havia poeira. Ele transforma terra seca em estrada firme e segura. E talvez isso explique por que tudo que você tentou construir com as suas próprias mãos não deu certo. Porque Deus não queria que você caminhasse por qualquer estrada. Ele queria que você caminhasse pela estrada certa, aquela que Ele mesmo preparou, aquela que não depende do que o homem faz, mas do que Ele determina. E quando Deus abre um caminho, ninguém fecha. Não importa a opinião de ninguém, não importa o que disseram sobre você, não importa quem duvidou da sua capacidade, não importa quem te subestimou, não importa quantas vezes você caiu. Deus não te escolheu pelos teus resultados. Ele te escolheu pelo propósito que colocou dentro de você. E agora, o céu está se movendo para te alinhar com esse propósito. Imagine isso. Você caminhando por um deserto silencioso e de repente o vento muda, a atmosfera muda. A sensação dentro de você muda. É como se algo estivesse te puxando para frente, para longe da dor, para perto da promessa. É Deus abrindo o caminho.
É Deus guiando seus passos. É Deus dizendo: você não vai ficar preso onde estava. Eu te levo para o novo. Eu te conduzo para o que preparei. Eu te tiro do deserto para te colocar no destino. E esse novo caminho não vem sozinho. Ele vem acompanhado de rios, rios de provisão, rios de respostas, rios de cura, rios de restauração emocional, rios de direção, rios de oportunidades que você nunca imaginou. Porque Deus não dá apenas uma saída, Ele dá vida no processo. Ele não te deixa apenas caminhar, Ele te renova enquanto você caminha. E talvez você esteja começando a sentir isso agora, essa leveza, essa respiração mais profunda, essa fé reacendendo, essa sensação de que algo grande está se aproximando. Isso não é psicológico, isso é espiritual. É o sinal de que a vitória que Deus prometeu já está se movendo em direção a você. E nos próximos tópicos, Deus vai começar a revelar como essa vitória vai se manifestar na sua vida e o que você precisa entender para entrar completamente nesse novo tempo. A parte mais forte ainda está chegando. Agora que Deus te mostrou que Ele está abrindo um caminho e derramando rios no deserto, surge a pergunta que muitos carregam em silêncio. Mas como essa vitória vai acontecer na minha vida? E a resposta é profunda e simples ao mesmo tempo. A vitória de Deus não chega pelo caminho da lógica, ela chega pelo caminho da fé. E quando Deus começa a se mover, 3 coisas acontecem, todas silenciosas, mas extremamente reais. A primeira, Ele muda a sua percepção. De repente, aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. Você não sabe explicar, mas aquele peso que você carregava começa a enfraquecer. Aquela preocupação que tirava seu sono começa a perder força. Aquela insegurança que te limitava começa a ser desmontada. Isso não é mentalidade positiva. É o Espírito de Deus te preparando para receber aquilo que você pediu. A segunda, Ele te conecta com pessoas e oportunidades que você nunca alcançaria sozinho. Portas começam a se mover. Conversas começam a surgir. Direções começam a aparecer. Pequenas coincidências começam a se alinhar. Mas não são coincidências. São movimentos estratégicos do céu. E a terceira, Ele te dá força para caminhar onde antes você só caía. A fé cresce, a coragem retorna, a vontade de desistir diminui, o ânimo renasce, a sua alma volta a respirar. Essa combinação, percepção, plus portas, plus força, é o que te leva ao caminho preparado. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. É como se Ele estivesse pegando todas as peças da sua história, até aquelas que você não entende, e encaixando uma por uma. Coisas que antes pareciam aleatórias, agora começam a fazer sentido. Machucados que você achou que te destruíram agora se revelam como preparação. Atrasos que você não compreendia agora se mostram como proteção. Deus está transformando a bagunça em testemunho. Está transformando feridas em autoridade. Está transformando lágrimas em sementes de vitória. E aqui vem algo fortíssimo. Você não vai apenas sobreviver a esse deserto. Você vai sair dele mais forte, mais sábio e mais alinhado com o propósito de Deus. E o motivo é simples. Deus não abre caminho para quem desiste. Ele abre caminho para quem continua. E você continuou. Você permaneceu. Você não deixou a dor te parar. Você não deixou a luta te engolir. Você não deixou o medo te paralisar. É por isso que Deus está dizendo hoje: eu estou te levando para um tempo de vitória que ninguém poderá impedir. E essa vitória não será pequena. Ela será clara, visível, marcante. Ela vai calar a voz da dúvida, da comparação e da insegurança. Vai restaurar áreas que você achou que nunca viveriam de novo. Vai trazer respostas para perguntas que você guardou por anos.
Vai mostrar que Deus sempre esteve com você, até nos dias em que você achou que Ele estava em silêncio. A fase que está chegando será tão diferente da que passou, que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendi, agora tudo faz sentido, agora eu vejo o que Deus estava fazendo. Já estamos chegando ao final dessa mensagem. Fique comigo para fazermos juntos a oração profética que mudará a sua vida. Agora que a palavra foi liberada, que o teu espírito foi alcançado, chegou o momento mais importante deste caminho. A oração que sela a vitória que Deus está realizando em você. Respire fundo, devagar. Feche os olhos se puder. Sinta o ambiente começar a mudar ao seu redor. Sinta a paz que desce sobre você como um manto leve, como um vento suave atravessando o deserto e anunciando que uma nova estação começou. Vamos orar. Senhor meu Deus, Tu que conheces cada coração que está me ouvindo agora, Tu que sabes o peso que essa pessoa carregou por tantos dias, Tu que viste as lágrimas que ninguém viu, as batalhas que ninguém entendeu, e o silêncio que ninguém percebeu. Hoje eu te peço, toca profundamente essa vida, toca onde ela não alcança, cura o que ela não consegue explicar, restaura o que estava quebrado, renova o que estava cansado, fortalece o que estava fraco, e acende dentro dela a chama da fé que o deserto tentou apagar. Senhor, abre o caminho que Tu prometeste em Isaías 43:19. Mesmo que tudo ao redor pareça impossível, abre. Mesmo que os olhos não vejam saída, abre. Mesmo que o deserto seja grande, abre. Porque quando Tu abres, nenhum homem fecha. Derrama rios de provisão, rios de paz, rios de direção, rios de cura emocional. Faz fluir vida onde só havia secura. Faz brotar esperança onde só havia dor. Faz florescer o propósito onde só havia confusão. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que esta pessoa está entrando em uma nova estação. Uma estação de respostas, de virada, de clareza, de força, de renovo, de vitória. Que todo peso caia, que toda ansiedade se dissolva, que todo medo seja quebrado, que toda mentira que dizia que ela não ia vencer seja silenciada agora. Senhor, confirma no espírito dela que o novo já começou, que o deserto não é o fim, é o começo da jornada que Tu preparaste, que a vitória não é promessa distante, é realidade se aproximando, que o milagre não é fantasia, é cumprimento de palavra, e que ela sinta, a partir de hoje, a Tua mão conduzindo cada passo, a Tua paz guardando cada pensamento e a Tua voz guiando cada decisão. Eu declaro vida, eu declaro força, eu declaro renovo, eu declaro provisão, eu declaro cura, eu declaro caminhos abertos, eu declaro rios onde havia deserto, eu declaro que essa pessoa não está sozinha, nunca esteve e nunca estará. Amém. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o peso indo embora, sinta o coração mais leve, sinta a presença de Deus onde você está, porque não acaba aqui. É só o começo. E antes de encerrar, eu preciso te dizer algo com todo o carinho e verdade. Não caminhe sozinho. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou, se você sentiu essa paz, faça parte dessa família de fé. Nós estamos juntos toda segunda, quarta e sexta, sempre com uma palavra que fortalece, que sustenta, que cura e que reacende o propósito. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque a próxima palavra pode ser a resposta que você está esperando. Não é o final, é o começo de algo novo.